Alô, alô. Tá? Vamos começar? Então vamos. Gente, boa noite, minto, boa tarde. Tô perdidinho. Bem-vindos a mais uma aula de História do Brasil. Hoje nós vamos dar continuidade e, semelhante à semana passada, de novo, overdose de História. Vamos ter duas aulas. Aula dupla, agora direto. Que nós vamos ficar 2 semanas, semana que vem a outra, não vou poder estar aqui. Então, por isso que a gente pegou 2 da semana passada, 2 de hoje, vamos direto. A ideia hoje é a gente terminar o Vargas todo. Se tudo der certo, Vargas morre hoje. Tá bom? Vamos ver se tudo dá certo. Tem que acabar hoje. Aí a gente faz as questões de Vargas. Gente, então eu vou só lembrar uma coisa da aula passada. A gente havia começado Getúlio Vargas na aula passada. Só que nós demos só o comecinho. Deve estar no seu caderno, quem estava no finalzinho da aula passada, assim. Eu dei a Revolução de 30, quando ele dá um golpe e entra, e já toma umas medidas radicais, fecha o Congresso, anula a Constituição. Tem uma guerra civil em São Paulo chamada Revolução Constitucionalista de São Paulo, que militarmente Vargas sai vitorioso, óbvio, ele não sai do governo, e deve acabar a aula assim, com Vargas fazendo uma Constituição promulgada, a de 1934. Eu coloquei ela aí, não é? Onde o voto é secreto, a mulher passa a votar, e tem uma série de leis trabalhistas, que é o que faz essa Constituição ficar mais famosa. Boa parte dessas leis existem até hoje, acho que ela ficou tão famosa. E deve ter acabado a aula exatamente assim. Assim que Vargas entregou a Constituição, a primeira eleição que teve logo após, em 34 mesmo, foi uma eleição indireta por ser a primeira. E aí quem foi eleito? O próprio Vargas, mas não é povo. Não foi o povo que votou nele, foi uma eleição direta. Então olha para cá que eu vou apagar isso aqui, ó. Eu não fiz a linha do tempo de Vargas não, né? Então é assim, ó. Se você olhar para o título da aula, ó, Vargas ele fica 15 anos seguido no poder, de 30 até 45. E ainda tem, gente, eu vou ter que apagar o quadro e escrever de novo, ainda tem Vargas 2, o retorno, calma. Então, nesses 15 anos seguidos, a gente divide o período de Vargas, nesses 30 anos que eu vou passar, nesses 15 anos, desculpa, em 3 pedacinhos. De 1930 até 1934, é o que a gente chama de governo provisório. Por que provisório? Porque ele não foi eleito, que ele deu um golpe, não tinha Constituição, porque ele anulou a Constituição. Foi o que nós vimos na aula passada, o comecinho, é o governo provisório. De 34 até 37, a gente vai ver hoje, agora começa isso, é o chamado governo constitucional. Por quê? Agora já tem uma Constituição, Vargas é um presidente eleito, indiretamente, mas é um presidente eleito. Aí eu vou mostrar o que acontece aqui. E de 37 até 45, que é hoje também, ó, cabe 45, é o que a gente chama de governo ditatorial. Que você pode chamar de Estado Novo. É o final, 37 a 45, que nós vamos ver também. Então, hoje, agora, nesse primeiro momento aqui, nós vamos ver os 15 anos seguidos de Vargas, tá? Foi o provisório, começa o constitucional agora e vou dar o ditatorial. Tudo isso hoje. Aí depois, o que acontece de 45 para frente? Calma que a gente vai ver hoje, tá bom? Então pegaram direitinho? 3 pedacinhos de Vargas. Vou apagar para a gente começar. Relaxa. Isso aqui vai para vocês, bonitinho. Lembrando a todos que ainda está faltando muito tempo, mas próximo ao curso, sempre as últimas aulas eu deixo para revisão, para dúvidas, outras últimas aulas, lá próximo da prova. E vocês vão receber, só no final também, uma série de anexos que eu vou colocar no site do curso, pessoal de casa vocês pegaram, onde tem a linha do tempo, as constituições, as revoltas. Então, ou seja, próximo ao final do curso, a gente faz uma espécie de revisão geral de tudo. Clécio, quando se fala revisão, é desde 1500, desde o descobrimento. Claro que eu não vou dar aula tudo de novo, é revisão. E aí só dá um aviso, gente, caso tenha alguém mal intencionado pensando nisso. Opa, então eu não preciso vir ao curso, basta vir lá nas 2 últimas aulas que eu pego a revisão. Não, gente,
Revisão é rever algo que você já viu. Não vem na esperança de que, pô, nessas 2 últimas aulas é que eu vou aprender história. Não, não vai aprender. Tá? Ali é só tópicos, rapidinho. Então vamos lá, gente. Última coisa que está no seu caderno, que estaria aqui em cima, antes disso. 1934, a Constituição ficou pronta e é feita uma eleição indireta, onde Vargas é eleito. Beleza? Normal? Continua, a partir daí. Nessa época, gente, foram criados 2 partidos, ANL e AIB. Eu vou falar a sigla aqui, mas o que importa não é você saber, não vai ter nenhuma prova perguntando o que significa ANL, não é isso. O que você tem que saber, que é o que eu vou falar aqui na frente, é qual é a ideologia de cada partido desse e se ele é contra ou a favor a Vargas. Então vamos ver o primeiro. ANL, caso alguém queira anotar. Sigla, ANL é Aliança Nacional Libertadora. Eles eram conhecidos como os aliancistas. Tá, Aliança Nacional Libertadora. Era um partido político com tendências socialistas ou comunistas. Não sei se o Rafael já chegou nessa parte. Mesmo a gente sabendo que ideologicamente socialismo é diferente de comunismo, para a história do Brasil, vamos interpretar como sinônimos. Tá? Então, se você falar socialismo ou comunismo, vamos entender a mesma coisa. E aí é com vocês. Contra ou a favor Vargas? Contra. Já vou dar uma característica. Vargas sempre foi anticomunista. Falou que é comunista no governo Vargas, tá lascado. E o outro? Oi. Calma. Eu falei, Vargas sempre foi anticomunista. Foi. Salvo por uma exceção em 45, que eu vou chegar lá, danadinha, é hoje. Relaxa. As exceções. E outra é AIB, se alguém quiser anotar a sigla, Ação Integralista Brasileira. São os chamados integralistas. Tá. A Ação Integralista Brasileira era um partido de extrema direita, enquanto a ANL é de extrema esquerda, socialista, extrema direita, com tendências fascistas. Vocês não estão no fascismo ainda com o Rafael não, né? Já não, né? Deve estar lá atrás ainda. Tá. Então vocês vão começar a Primeira Guerra, aí o Rafael logo vem no período entre guerras, que vai falar isso aqui. São tendências fascistas. Beleza. E aí, contra ou a favor Vargas? Agora é que vem a parte tensa. Inicialmente, pode escrever assim, era a favor. Eles apoiavam Vargas e Vargas apoiava ele. Eram os integralistas, camisas verdes. Eles tinham até um bracelete que eles usavam com a letra grega, sigma. E faziam um grito de guerra, Anauê, como cumprimento. Então eram chamados integralistas, era um grupo com ideias fascistas. Bom, continuando, esses 2 partidos existiam. Tá, então vamos logo ao que interessa. Na verdade, em 1934, com a nova Constituição, foi criado a ANL, Aliança Nacional Libertadora, tendência socialista. Logo no ano seguinte, em 1935, quando a ANL foi criada, o que Vargas fez? Fechou a ANL. Ué, por que, Clécio? Porque ela tem ideias comunistas e Vargas é anticomunista. Como Vargas fechou a ANL, em 1935 vai rolar, por causa do fechamento do partido, um ato conhecido como intentona comunista. São quando os socialistas da ANL, juntos com os do Partido Comunista, que já era considerado legal, tentam dar um golpe de Estado em Vargas. Então, peraí. Intentona comunista, que vai rolar em 1935, é uma tentativa de golpe, dado pelos comunistas, claro, em cima de Vargas. Bom, não preciso falar, mas eu vou falar assim mesmo. Deu certo esse golpe? Claro que não, senão o governo Vargas acabava aqui. Então, é um golpe frustrado. Tentativa frustrada de golpe. Só que tem um detalhe que você vai ter que escrever aí. O que foi, Clécio? Essa tentativa de golpe ela foi feita pelos aliancistas, a ANL, porque Vargas tinha acabado de fechar o partido dele. Só que quem está liderando essa tentativa de golpe é um amigo de vocês que vocês já conhecem, já está no teu caderno. Como é o nome dele? Quase. Luiz Carlos Prestes.
Peraí, Clésia, isso aqui, essa tentativa de golpe, é feito pelo Luiz Carlos Prestes. Luiz Carlos Prestes não é aquele lá da coluna Prestes, mas é lá da República Velha. Não é o Júlio Prestes da eleição de 30, não. Luiz Carlos Prestes. Não é o da coluna Prestes? É. Aí você fala, uai, a última informação que eu lembro desse cara é que a coluna Prestes não deu certo, ele fugiu para a Bolívia e a gente não escutou mais falar dele. Isso lá atrás, antes de Vargas, não é assim? Pois é, depois que o Prestes, Luiz Carlos Prestes, saiu do Brasil, ele vamos usar esse termo aqui, se converteu ao socialismo, ao comunismo, e ele vai retornar ao Brasil já como comunista. Pelo amor de Deus, não me confunda. Então, Luiz Carlos Prestes é um comunista. Ele é um comunista agora, mas ele não era comunista lá na coluna Prestes. Senão vocês vão falar que a coluna Prestes tinha ideologia comunista. Ele era, inclusive, militar. Vocês lembram disso, gente? Aí ele abandonou o exército para montar a coluna Prestes, aquela coisa. Só que tem um detalhe. Quando ele foi fazer essa tentativa de golpe, ele já havia se tornado famoso pela coluna Prestes. Tão famoso que um país lá de fora, quando ficou sabendo que o Prestes ia tentar um golpe, falou, opa, tenho que ajudar esse cara. E mandar um agente secreto para lá. União Soviética quis mandar um agente secreto para ajudar o Prestes a dar o golpe. Quem é esse agente secreto? Tudo bem, eu vou matar agora. É uma agente secreta. Olga Benário. Ah, professor, da Olga. É, a Olga, gente, veio para cá como uma espécie de agente soviético, mandada para cá com o objetivo de auxiliar Prestes a fazer a intentona comunista em cima do Vargas. Caso alguém queira agora, nesse final de semana, época de Copa, vai numa locadora, caso exista ainda, e pega um filme que fala sobre a vida da Olga. O filme chama-se Olga, que é bem prático, não tem como ser errado. É. Deve ter, só que cuidado, viu? Se alguém aqui for assistir o filme da Olga, cuidado. O filme não é sobre a intentona. Mostra a intentona no filme? Mostra. Mas o filme é sobre ela. É a história dela, tá? Ela veio pro Brasil, inclusive, gente, disfarçada de esposa do Prestes. Eles entraram no Brasil como casal, em lua de mel e tal, para tentar dar um golpe. Tá, inclusive, vamos ao que interessa. Tentaram. Deu certo? Não. Oi? Benário. Olga Benário. Nessa tentativa, quando ela estava aqui, ela acabou fazendo uma coisa com o Prestes, que vocês não precisam saber agora não, que ela engravidou. Vamos interpretar bem feito o meu negócio aqui da esposa. E aí acabou que a intentona comunista deu errado. Ué, então Prestes era da ANL, tentou dar um golpe, deu tudo errado. Vargas descobriu quem eram as pessoas, o Prestes imaginava que os antigos militares que ajudaram ele na coluna Prestes iam agora para o lado dele. Deu tudo errado, óbvio, deu errado. E como é que acaba a intentona? Uai, Prestes é preso, para cadeia, e Olga vai presa. Só que quando ela foi presa, Vargas falou, peraí. Mulher, esse cara aqui tem que ser preso. Mas peraí, Olga não é brasileira, não. Não é não. O que essa mulher é? Ela é alemã, filha de judeus. Então, peraí, ela é uma alemã, judia e comunista. Uai, se ela é alemã, o que o Vargas vai fazer? Mandar para o país de origem dela. Qual é o país? Alemanha. Vocês não chegaram lá ainda com o Rafael, mas vão saber. 1935, quem governava a Alemanha? Adolf Hitler. A Alemanha já era um país nazista. O Rafael vai mostrar para vocês como é que Hitler chegou e tudo mais. Então eu mandei uma mulher judia comunista para a Alemanha nazista. Só para efeito de curiosidade, para acabar isso aqui, que a prova não vai entrar nesse detalhe. A Olga vai para lá grávida, tem a filhinha dela lá. A filhinha nasce com uns 2 anos de idade mais ou menos. Ela volta para o Brasil, a mãe do Prestes vai lá pegar a filhinha. E a Olga é executada num campo de concentração, câmara de gás. Ela morre. Então o Prestes vai para a cadeia e a Olga vai para a Alemanha e morre lá. Eita, então essa tentativa deu errado. Deu. Bom, tudo errado. Continua. 1937, seguindo. Queridos, 34 Vargas foi eleito. O governo era para ir até 38. E na época não existia reeleição. Eu vou falar isso para vocês, mas se alguém quiser só se adiantar, gente, reeleição no Brasil vai aparecer só a primeira vez a partir de Fernando Henrique Cardoso, agora, recente, tá? Então apareceu reeleição na tua prova.
antes do FHC, não interessa quem é, o item está errado. Só um parênteses. Entenda como reeleição o cara ser eleito seguido, tá? Por que não pode? Ué, Vargas não foi eleito em 34? Indiretamente, mas foi eleito. Ele não pode ser eleito de novo. Então, em 38, Vargas sendo um bom governante ou um mau governante, ele tinha que sair de qualquer jeito. Danadinho, o que ele faz? Exatamente um ano antes de terminar o mandato, 1937, Vargas vai nos jornais e fala: povo brasileiro, olha o que meus agentes secretos descobriram. O que é isso? Eu tenho aqui um documento chamado Plano Cohen. O que é isso, Vargas? É um plano detalhado dizendo como os comunistas vão tentar dar um golpe de Estado na eleição de 38, me matar e tomar o poder. Então o Plano Cohen é um plano dos comunistas tentarem dar um outro golpe de Estado na eleição de 38. Problema. O plano era falso, foi o próprio governo que inventou isso. Qual é o objetivo de inventar isso, meu pai? Resposta: a maior parte da população tinha o entendimento de que comunismo é uma coisa ruim. Então, eu não quero ser comunista. Nem sei direito o que é comunismo, mas não quero. Quando o Vargas mostrou isso, o que todo mundo imaginou? Não. A gente não quer comunismo não, Vargas falou, só tem um jeito. Eu vou ter que cancelar a eleição de 38, botar meus agentes para prender esses comunistas e continuar no poder. O povo, beleza. Então, peraí. Você poder escrever e falar devagarzinho. Plano Cohen, então, foi um plano inventado pelo governo, dizendo que os comunistas tentariam um novo golpe de Estado. Tá. Objetivo, para que foi isso? Só para cancelar a eleição de 38 e Vargas continuar no poder ad eterno. E deu certo? Deu! Então, repetindo, Plano Cohen, plano inventado pelo próprio governo, alegando que os comunistas dariam um novo golpe de Estado, com o objetivo de cancelar a próxima eleição e Vargas continuar no poder. Antes que alguém pergunte, uai, Clécio, mas os comunistas não falaram nada não, já que o plano era mentira? Só um parênteses, gente. Esse lance de plano inventado, a gente só veio saber que isso é inventado anos depois, não na época. Os comunistas não falaram não? Gente, eu imagino na época, quem ainda era comunista falando, não fui eu que criei isso não, mas entre o presidente e o comunista, quem que você acredita? Sem contar que os comunistas já tinham tentado dar um golpe de verdade, né? E aí Vargas começa. Então, aqui em 37, inicia-se o Estado Novo, o governo ditatorial de Vargas. Então o Plano Cohen que dá início ao novo governo de Vargas chamado Estado Novo, ou governo ditatorial. Ditatorial por quê, Clécio? Tem tanque na rua e um monte de gente morrendo. Não, quer dizer, vai ter um pouco disso. Mas não é por causa disso, não. Ditatorial já pela primeira coisa. Não tem eleição para presidente. Ele não suspendeu a eleição para presidente? Então o povo já não escolhe o seu representante. Só que tem um detalhe, Clécio. Começa o Estado Novo agora, com o Plano Cohen. Mas se ele implantar uma ditadura, isso vai ser algo ilegal. É verdade. Por isso que em 37 se faz necessário criar uma nova Constituição. Eu vou escrever aqui no cantinho só as que a gente já passou, tá? 1824, Constituição com Dom Pedro I. 1891, aquela primeira da República, com Deodoro da Fonseca. 1934, a do Vargas, das leis trabalhistas. 1937, com Vargas de novo, que eu vou falar agora, as novidades. Então, nós já estamos na 4ª Constituição. São 7 no total. A gente ainda vai ver a 5ª hoje. Na 6ª não vem hoje, não. Hoje a gente para na 5ª, só a outra semana. Então, fala aí, Clécio. Que características você tem? Anota aí as novidades que essa Constituição trouxe. Queridos, eu vou falar as novidades, mas antes de falar novidades, posso dar uma dica para você? Pode, Clécio? São duas Constituições muito próximas uma da outra. 34 e 37, e as duas feitas pelo mesmo governante, Vargas. Na hora da prova, Clécio, eu vou confundir, eu não vou guardar esse ano, qualquer uma, qualquer outra. Lembra assim, se aparecer uma característica que soe para você como algo bom, é de 34. Algo ruim, é de 37. Exemplo, então fala aí, novidades que tinha na eleição de 37. Suspensão das eleições presidenciais. Não tem mais eleição para presidente. Não, ela foi suspensa. Substituição dos governadores por interventores. De novo, isso já aconteceu lá em 30.
Então escreva, again. Substituição dos governadores por interventores, fechamento do Congresso Nacional, mas já aconteceu. De novo, pena de morte. Ah, então isso tudo, censura. Ué, isso tudo está acontecendo agora? Agora cuidado, hein? Censura, pena de morte, fim do federalismo, quer dizer, sem autonomia os estados, porque agora são os interventores que estão nos estados, suspensão da Constituição. Tudo isso, gente, é para legalizar um novo governo de Vargas. Eu estou vivendo o Estado Novo e tudo está dentro da lei. Agora, só um detalhe, hein? Para ninguém viajar na maionese. A Constituição de 37 não anula as conquistas da 34. Tudo que vocês escreveram da 34, principalmente as leis trabalhistas, voto feminino, não vai ter para presidente, mas deputado, senador, tudo continua valendo. Na verdade, a 37 foi o quê? Eu pego a de 34 e acrescento algumas características. Se alguém quiser colocar só por curiosidade, essa Constituição aqui, ó, essa que eu tô, 37, ela ganhou o apelido de polaca, porque era uma imitação de uma Constituição fascista da Polônia. Nós já estamos vivendo. Gente, é uma pena, porque o conteúdo de História Geral é bem maior, óbvio. Mas é uma pena que História Geral e Brasil não estão exatamente na mesma época. Mas enquanto está rolando isso, lá do lado de fora, está para começar a Segunda Guerra. Já está na década de 30. Itália, Alemanha já são fascistas, tá? Fala, Natália. Sim, se o que ele está falando aí é se a intentona comunista, então, tivesse dado certo e o Brasil virasse comunista. Vargas saía do poder e ia entrar Luiz Carlos Prestes, sei lá, e virar. Sim, querido, eu vou chegar na Segunda Guerra agora, mas já te adianto. Óbvio, a nossa participação na Segunda Guerra seria totalmente diferente. E aí, não vai dar nem pra gente falar agora porque é suposição. E a nossa história seria totalmente diferente. Como é que o Brasil estaria hoje? Mas sim, a nossa participação na Segunda Guerra com certeza seria outra. Tá? Mas, bem ou mal, não interessa que a nossa opinião não virou comunista. Beleza. Pode continuar? Pode. Que legal. Inclusive, olha a curiosidade. O Plano Cohen, quem fez, inclusive, foi o Partido Integralista. Eles escreveram e deram pro Vargas. Toma, Vargas, faz isso. Vargas, pô, show de bola, valeu. E aplicou. E olha que barato. Chega em 1937, implantaram o Estado Novo. Tá valendo o Estado Novo. Aí o que o Vargas faz? 37 mesmo. Manda fechar A e B. Peraí, mas A e B não são os integralistas? Mas não são integralistas que o senhor colocou aqui que era a favor de Vargas? Integralistas que inclusive escreveram o plano pro Vargas. Mas safado, por que ele mandou fechar? Os caras são até amigos dele. Amados, se na hora da prova travou tudo na tua cabeça, meu Deus, eu não sei quem é Vargas. Lembra uma palavra. Tudo que for falar de Vargas tem que estar de acordo com esta palavrinha só. Vargas combina com centralização. Falou qualquer coisa no governo do Vargas que é liberal demais, solto demais. Centralização. Tudo tem que estar nas mãos de Vargas. Quer ver um exemplo? Vocês vão ler apostila, outras coisas. Mas vou dar só um exemplo que está na Constituição de 37, que eu não falei. Só um exemplozinho. Sabia que nessa Constituição tem um troço, que Vargas começou lá antes, até em 31, mas em 37 ele oficializa. Um troço chamado corporativismo. Sabe o que é isso? É uma coisa que ele pegou de Benito Mussolini da Itália. Todo mundo aqui na sala sabe que Vargas tinha uma tendência fascista. Sabe o que é corporativismo? É isso aqui, ó. A partir de agora, todos os sindicatos de trabalhadores, metalúrgicos, operários, qualquer coisa, vai continuar existindo. Só que todo sindicato vai estar subordinado ao Estado. O que quer dizer isso? O chefe de todo sindicato tem que ser um membro do Estado. Eu, Estado, estou controlando os sindicatos e automaticamente controlando o operariado. Falou de operário livre, sindicato livre em Vargas. Centralização. Clécio, mas você não respondeu a pergunta. Para que, meu pai? Por que, ou melhor, por que ele fechou a intentona comunista? A intentona comunista. Por que ele fechou o Partido Integralista? Resposta? Deixa eu ver. Mais ou menos em 1922, o Partido Fascista na Itália foi crescendo, 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 e em 22 o líder fascista Benito Mussolini assumiu o poder.
Na Alemanha, o partido nazista foi crescendo, 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 e em 1933, o líder do partido nazista, Adolf Hitler, tomou o poder. Na Espanha, o partido fascista foi crescendo e Francisco Franco tomou o poder. Em Portugal, o partido fascista foi crescendo e Salazar tomou o poder. No Brasil, o partido fascista chamado integralista foi crescendo e, se você fosse continuar a história, o que você fala? Tomou o poder, Vargas direita. Mas peraí, o poder sou eu. Então, para que no Brasil não se repita o que está acontecendo nos países europeus, eu, Vargas, tomo a iniciativa. Fecha o integralismo. Centralização. Quem manda no Brasil sou eu e mais ninguém. Pô, então Vargas mandou fechar os integralistas, até com medo de os integralistas quererem ter poder demais. Por isso que em 1938 o que acontece? Intentona integralista. Essa aqui eu não preciso explicar. O que foi a intentona integralista? É só olhar para de cima, gente. São quando os integralistas da A e B tentam dar um golpe de Estado em Vargas. Por que que tentam? Porque Vargas fechou o partido deles. E aí a pergunta que eu vou fazer agora é besta. Deu certo? Óbvio que não. Plínio Salgado é expulso do Brasil, líder dos integralistas, dá tudo errado, fecha o partido. Ah, então peraí. 35 e 38, Vargas tomou uma tentativa de golpe. Uma pelos comunistas, uma pelos integralistas. E as duas deram errado. Óbvio. Centralização. Beleza? Pode continuar? Estão comigo ainda? Pula para cá. Vem, Natália, pula de cá. Queridos, agora aqui eu vou fazer um negocinho com vocês. Esses dois itens aqui... Ah, Natália, ó, o bichinho ficou bom mesmo. Esses dois itens aqui eu vou pedir que vocês façam o seguinte aí no seu caderno ou na sua mente. Tudo que eu estou ensinando de Vargas desde 1930, eu estou seguindo uma ordem cronológica. 30 ele fez isso, 32 assim, blá, 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 já estou ali em 38. Não é assim? Só que esses dois itens, chamados populismo e economia, vai ser o seguinte, não são itens que estão em ordem cronológica. O populismo e a economia que eu vou falar é o populismo do governo, Vargas toda, e a economia do governo. Então, essas duas características, elas são características de Vargas desde 1930, tá? Então isso aqui eu poderia colocar em qualquer parte da aula. Por que você está colocando aqui, Clés? Porque agora já passou uma série de fatos, eu posso explicar melhor. Mas então essas duas coisas que eu vou ensinar agora, elas já estão acontecendo desde o início, tá bom? Então não pensa assim não, ó. Começou o Estado Novo, ele fechou o integralismo, agora começa o populismo. Não, gente, populismo é uma característica de Vargas todo, beleza? Ah, e agora o Brasil começa a crescer a economia. Não, o que eu vou falar da economia, mesma coisa. Então, primeiro vamos falar o populismo. Clécio, o que é populismo? Então, vamos lá, eu vou dar a definição clássica, depois vou dar 10.000 exemplos para vocês entenderem aí o que aparecer na prova, tu dá conta de responder. Populismo, gente, é uma tática de governo onde o governante agrada o povo com benefícios em troca do seu controle. Não entendi? É uma forma de governo onde o governante dá uma série de benfeitorias para o povo em troca da obediência, em troca do controle. Eu, governante, vou fazer um monte de melhoria para vocês, mas em troca, não quero manifestação, não quero reclamão, quero obediência cega. Então o populismo é você agradar o povo para ter o controle dele. Aí vai ter um aluno que vai perguntar isso que eu já sei. Ah, é a política do pão e circo, não é? Não. Não é igual que tinha lá em Roma, não sei o que Rafael passou. Não, vocês começam em Idade Média, nem viram. Não é não. Sabe por quê? Na pão e circo você não ganha benefício, a não ser o pão, que é algo imediato. No populismo você tem benefícios. Como? Eu vou dar, não precisa anotar não, mas eu vou dar exemplos, que aí tu vai entender o que é populismo. Clécio, dá exemplos então de medidas populistas que Vargas fez, desde o início da carreira. Dou. O maior exemplo de medida populista dele, a Constituição de 34, as leis trabalhistas. Por isso que não é pão e circo. O povo ganhou alguma coisa? Ganhou, salário mínimo, férias, tá. Então o povo tem ganho. Populismo é isso, é dar ganhos para o povo, além daquelas coisas triviais. Então, por exemplo, Vargas fazia muito uma coisa que político só faz em época de campanha, sair à rua para abraçar o pessoal, aquele lance de parecer, da ideia de que o presidente é gente como a gente. Por exemplo, um troço que Vargas criou, que vocês adoram, está começando a sua, a minha, a nossa
Voz do Brasil, que na época era a Hora do Brasil. 1 hora mostrando os benefícios do governo, 1 hora de propaganda do governo. Durante 1 hora eu estou mostrando tudo de bom que o governo fez. Aí tem gente que fala, já não gostei de Vargas, né? Mas enfim, a ideia é essa. Vou dar só um exemplozinho que o cara tem que admitir. Ele era cabeçudo. O que se comemora dia 1º de maio? Dia do Trabalhador. Eita, foi Vargas que criou a data. Não foi ele. Só que o dia de 1º de maio é uma data internacional. Eu não sei se vocês sabem, dia 1º de maio, normalmente, era tido, como era uma data internacional, era tido como data de protesto. Os trabalhadores do mundo inteiro aproveitavam essa data, 1º de maio, para reivindicar salário, condições, seja o que for. Então todo mundo já sabia, dia 1º de maio é dia que vai ter pancadaria, dia de protesto. O que Vargas sabido fez no Brasil? Dia 1º de maio, a partir de agora é feriado. Aí você fala, ei, Vargas, ajudou nada. É que o povo vai para a rua mesmo fazendo manifestação. Não cabei. Feriado e o governo vai dar festa gratuita para o povo. Amados, vamos ser curto e grosso. Tu tá pensando em reivindicação com Luan Santana cantando de graça para você. Aqui em Brasília, na Esplanada dos Ministérios. Aí nos outros estados eu não sei onde é. 1º de maio hoje, não é uma data de festa? O governo faz um monte de coisa, não sei como é que é na cidade de vocês. Aqui em Brasília, lá no gramado do Congresso, lá tem pula-pula, cachorro-quente, um monte de coisa, gente cantando, não é assim? Qual é a jogada de Vargas? Pega uma data de protesto e transforma em data de festa. Quem é que vai reclamar? Pô, Clécio, então o populismo é uma forma de eu agradar o povo dando benefícios em troca do seu controle. Põe 3 coisinhas para mim aqui, assim, ó. Tchuc, tchuc, tchuc. 3 coisinhas que são pilares do populismo de Vargas, que outros presidentes vão dar continuidade, mas ninguém faz tão bem com ele. 3 coisas que eram marcas do populismo. Então vamos lá. Uma, que inclusive essa uma eu vou emendar com a economia, que Vargas fazia questão de ter essas 3 coisas. Nacionalismo exaltado. Vargas era um extremo nacionalista, aquela ideia de valorizar a pátria, nacionalismo exaltado mesmo. Posso falar só uma curiosidade rápida? Sabe escola de samba? Carnaval? Na época de Vargas já tinha, óbvio. Sabe qual é o barato? Todo mundo sabe que a escola de samba tem um samba enredo. Cria sobre escravidão, sobre futebol. Se o teu samba enredo estiver exaltando o país, o governo dá uma grana para a escola de samba. Na época de Vargas, quais eram os temas das escolas de samba? Alguém vai falar de coisa ruim? Então, ou seja, nacionalismo exaltado. 2, culto ao líder. Engraçado que quando o Rafael chegar para dar aula de fascismo, falar, ué, o Clécio já falou disso, que ele vai falar as mesmas características. O que é culto ao líder? O povo tinha uma obediência, não ao governo, não ao Estado, tinha obediência a Vargas, a pessoa de Vargas. Se alguém aqui tem um vô, uma pessoa bem velhinha, deve lembrar, era normal na época de Vargas, dentro das casas, ter o que na parede? O quadro de Vargas. É aquela ideia de, não gente, é Jesus e Vargas ali, assim, pau a pau. Aquela ideia de obediência, de carisma. 3, valorização do trabalho. Para Vargas se você está trabalhando, você é um patriota, você está crescendo o país. E, já vou emendar, ele fazia muito para ter emprego. Como? Aí o como é na economia. Calma que eu vou explicar. Tanto é que no governo de Vargas ele entendia o seguinte, que trabalhar é um ato patriótico. Logo, quem não quer trabalhar, está indo contra o país. Vou só falar um detalhezinho. Sabia que na época de Vargas, vagabundagem é contravenção. Peraí, eu ir para o Senal pegar esmola, isso é contravenção? Tu vai preso. Fala, pô, professor, que eu estou com fome. No Vargas dizia, não, porque emprego tem. Se tu não está trabalhando, é porque não quer e você não está ajudando o país. Então vai embora. Então, o que eu falei, agradar o povo em troca de controle, centralização. Tenho liberdade, faço o que eu quiser. O escambau. Não. Inclusive, só um detalhe, dentro do populismo eu falei que é no governo Vargas todo. Só que durante o Estado Novo, foi criado esse órgão aqui, que é o carro-chefe do populismo. Durante o Estado Novo foi criado um órgão chamado DIP. O que é DIP? É um órgão do governo, do Estado,
Que faz o quê? Antes de eu falar o que faz, deixa eu avisar. Se cair DIP na tua prova, há uma grande chance de que não venha a sigla traduzida, tá? Tipo assim, ó, ANL, o cara escreve lá, Aliança Nacional Libertadora. A DIP não, deve vir só a letra mesmo, DIP. Por quê? Eu vou falar a sigla. Porque a sigla é muito óbvia. Se tiver a sigla, a resposta já está meio que na cara. Quer ver? Eu vou falar para vocês o que significa isso. Vocês têm que responder para mim. Para que serve? Tá? DIP significa Departamento de Imprensa e Propaganda. Departamento de Imprensa e Propaganda. Para que serve a DIP? Aí fica sem graça se tiver a tradução. Mas fala, Clécio, mesmo assim, Departamento de Imprensa e Propaganda. Esse órgão tinha dois objetivos. Um, fazer a censura. Então, qualquer crítica ao governo era censurada, difícil sair. E dois, fazer propaganda positiva do governo. Quem organizava as festas é a DIP. Quem controlava a hora do Brasil é a DIP. Quem arrumava o negócio com o carnaval lá é a DIP. Quem fazia tudo lá, que fazia propaganda do Vargas, é a DIP. Ah, quem sabia o jornal, vai pôr propaganda. Então, na época do Vargas, você tinha um controle. Aí alguém aqui fala, ô, peraí, DIP então é censura. É, óbvio que é. Ué, professor, mas isso não é liberdade. Uai, eu não falei que a DIP foi criada no Estado Novo? Estado Novo já não é um governo ditatorial? Tu não vota para governador, tu não vota para presidente. Mas, agora eu vou emendar com o item de baixo, hein? Tu tá empregado. Como? Então vamos lá. Primeira coisa que vocês vão responder. Agora eu tô na economia, tá? Primeira coisa que vocês vão responder para mim. Durante o governo Vargas, os 15 anos, a economia cresceu ou não no Brasil? É a primeira coisa. A economia cresceu. Mas como, professor? Porque parece que a última notícia que o senhor falou de economia aqui na sala foi lá do café, que com a quebra da Bolsa de Nova York, lembra? Junto com a Revolução de 30, o café foi pro brejo. Inclusive, em 1930, gente, vamos ver se tem algum aluno aqui ligado. Assim que Vargas entrou em 1930, ele fez uma coisa igual o convênio de Taubaté. Alguém lembra? Ele comprou o excedente de café, queimou, igual foi feito lá na República Velha. Tá, mas o que eu vou colocar na economia aqui? Como é que o senhor fala que a economia cresceu fazendo o quê? Essas palavrinhas. Eu brinco que isso aqui é o sobrenome de Vargas. Sem isso, não existe. Na verdade, gente, Vargas tem que saber duas coisas essenciais. Isso e isso. Vargas sem populismo, não é Vargas. E Vargas sem o que eu vou falar agora da economia, não é Vargas. Isso, tá? Vargas valorizava absurdamente isso. Vamos lá. Indústria de base nacional. Clécio, fala aí que eu não sei nem o que é indústria de base. Então vamos lá. Amados, indústria de bens de consumo, é daquilo que você consome diretamente. Que você vai ver com um tal de Juscelino Kubitschek, que não é hoje. Indústria de base, que são chamadas indústrias pesadas, são indústrias que geram matéria-prima ou energia para um país. Então, indústria de base é uma metalúrgica, uma siderúrgica, uma mineradora, hidrelétrica, petrolífera. Beleza? E qual é a vantagem de indústrias de base? Duas. Uma, ela gera riqueza para o país com o que o país já tem. Exemplo, vou fazer uma hidrelétrica, joia. Eu vou pegar o que do exterior, gente? Hidrelétrica é com o rio, que já está aqui. Aí eu construí uma mineradora, é com minério que já está aqui. Quem te deu esse minério? Deus. Já está aqui, meu pai. Vou fazer uma petrolífera. Então, indústria de base, você enriquece com o Brasil, pautado não em riquezas que vêm de fora, mas riquezas que já existem. E dois, esse dois é que é importante. Indústria de base, são indústrias grandes. Gera muito emprego. Então, não só para construir, como depois para manter. Então, qual é a grande vantagem? Que a economia está crescendo. O Vargas estava investindo em riquezas do próprio país e que gera emprego. Aí faz a roda girar. Tendo mais emprego, vai aumentar o consumo, mais lucro, mais emprego, blá, 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 blá. Por isso que Vargas fazia aquilo, gente. Olha para o meu dedinho. O populismo só funcionou graças à economia. Vou fazer uma brincadeirinha com vocês que eu fiz aqui. Não adianta ter Luan Santana cantando de graça se eu estou com fome. Se eu estou desempregado e meu filho está sem escola. Populismo não funciona se a economia
não tiver boa. E tava. O trabalhador é extremamente valorizado, gente. Lembra? Salário mínimo, férias, babá, com uma série de indústrias. Exemplo, Clécio, Siderúrgica de Volta Redonda, Vale do Rio Doce, Fábrica Nacional de Motores, Petrobras. A Petrobras é em 53, mas a Petrobras foi... Tudo isso que eu estou falando foram fábricas, indústrias feitas por ele. Então, gente, a economia nossa cresceu muito. Ah, Clécio! E tem um segundo ponto, que eu já ia esquecendo. Indústria de base. Indústria de base... Vargas era exageradamente nacional. Agora, cuidado com o peguinha. Segundo Vargas, pode entrar indústria estrangeira no Brasil? Poder, pode. Mas a prioridade de Vargas são indústrias nacionais. Então, o que ele vai fazer? Olha o peguinha, hein? Eu vou investir em indústrias nacionais. Petrobras, Vale do Rio Doce, nada impede que elas sejam feitas com capital estrangeiro. Eu, Alemanha, posso mandar dinheiro para fazer uma hidrelétrica? Posso. Eu, Alemanha, posso fazer uma hidrelétrica? Não, a hidrelétrica não. A hidrelétrica quem faz sou eu, brasileiro. Você pode mandar o dinheiro para fazer. Entendeu? Então é essencialmente nacional. Clécio, por que você está enchendo o saco falando tanto nisso? Porque quando eu chegar em Juscelino Kubitschek, eu vou fazer uma comparação. Aí eu não quero chegar lá no Juscelino, que é só daqui a 2 semanas, você falar, que Vargas, que nacional. Eu vou estar comparando ele com esse. Por quê? Porque na tua prova vai fazer isso. Tem até questões sobre isso. Entenderam, gente? Economia crescendo e povo adorando esse homem. Pera aí, mesmo durante a ditadura do Estado Novo, o pessoal não gostava dele. Você vai ver uma dica. Dificilmente você vê membros de camadas populares criticando Vargas. Você tem outros criticando. Qual é a frase, o apelido que Vargas ganhou? Que lembra? Ele era conhecido como o quê? Pai. Pai dos pobres, mãe dos ricos. Já ouviram falar isso? Pai dos pobres, porque ele está dando emprego para todo mundo, salário, tudo lindo. Mãe dos ricos, porque a economia está crescendo, querido. Se tu é empresário aqui no Brasil, tu está se dando bem também. Ah, eu sou peão, trabalhador. Tu está se dando bem também. Bacana? Dúvidas até agora? Beleza. Então isso aqui é ao longo do governo Vargas. É o que nós chamamos de política desenvolvimentista. Na verdade, Vargas, a política dele era conhecida como nacional desenvolvimentista, que o foco é... Vamos lá, agora vem a parte bonita. Deixa eu ver se dá tempo. Dá. Não, a gente vai emendar, né? Ai, que lindo. Então eu posso... Ixi, beleza. Olha só. Bom, entendeu essas duas partes? Agora eu voltei para a ordem cronológica. Tá bom? O Rafael vai explicar para vocês ainda que em 1939 até 1945 estoura a Segunda Guerra Mundial. Deixa eu chegar na primeira, né? Mas vou chegar na segunda. Clécio, você vai falar de Segunda Guerra? Não. Isso é assunto do Rafael de História. Eu vou falar o que o Brasil tem a ver com a Segunda Guerra. Deixa eu dar uma dica, gente. Mesmo quem fala assim, professor, eu já entendi tudo da matéria, é legal, eu nem leio a apostila porque eu já entendo a história, bacana, eu acho que tem que ler, sempre. Mas então, já que você não vai ler muitos aqui, posso dar uma sugestão? Pelo menos em 2 assuntos, leia para pegar mais detalhe e vocabulário. Como você vai fazer prova para um concurso militar, 2 assuntos têm um carinho especial, na verdade, 2 episódios, que são 2 guerras. Quais? Uma com Dom Pedro II, o que é? Guerra do Paraguai e a outra? Segunda Guerra Mundial. Tá? Então gasta um tempinho lendo informações em outros livros, onde você quiser, ou na nossa própria apostila, sobre esses 2 assuntos. Guerra do Paraguai, lá com Dom Pedro II, que a gente ganhou, e Segunda Guerra Mundial, que eu vou falar agora. Tá bom? Então vamos lá. Camados, a guerra começa em 1939. Clécio, por que começa a guerra? Não interessa, isso é assunto de história geral. Mas vai começar porque a Alemanha invade a Polônia. Mas vamos ao que interessa. Assim que começa a guerra, aí, gente, o Rafael depois, vocês falam com ele para não ficar zangado comigo, não. Vou ter que falar aqui 10 segundos de história geral para poder entrar. A guerra era dividida em 2 grupos, eram chamados aliados contra o eixo. Do lado dos aliados, você vai ter França, Inglaterra, Estados Unidos e a União Soviética do lado leste. E do lado do eixo, você tem Alemanha, Itália e Japão. A guerra começa. Assim que ela começa, 39. Ó, se você olhar para o ano, 39
Ah, eu apaguei minha linha do tempo. Mas 39 já é Estado Novo. Então a Segunda Guerra toda rola dentro do Estado Novo, né, de Vargas. Assim que começa a guerra, qual a posição que Vargas toma? Que o Brasil toma na guerra? Isso, já me falaram aliados, falaram o eixo, ninguém falou a posição certa. Isso. Só sobrou uma, né? O Brasil adota a posição de neutralidade. A gente não toma posição nenhuma. Oxe, a guerra começa e a gente não entra. Não, não. Por que que a gente não entra? Porque Vargas, ou melhor, o Brasil, se quiser falar, fazia comércio com os países dos dois lados. A gente vendia para Estados Unidos, França, Inglaterra, mas a gente vendia também para a Alemanha. Até porque está no seu caderno que Vargas tinha uma simpatia pela ideologia fascista, que é que está aqui, ó. Itália, Alemanha, não é isso? Então, Vargas fazia comércio. E qual era o grande sonho de Vargas? Se você pudesse perguntar, Vargas, qual é o seu sonho? Ele falava que a guerra continue e que eu, Brasil, continue nessa posição. Por que isso aqui é tão confortável para você? Porque o pau está comendo, eles estão se matando e eu, Brasil, estou ganhando dinheiro com isso. Gente, infelizmente no mundo, às vezes acontece assim. Ah, você ganha dinheiro em cima da desgraça dos outros? Guerra, infelizmente, é uma das coisas que mais dá dinheiro no mundo, é guerra. Então, é bom para você, Brasil? Tá. Só que, já caiu uma vez, só que eu acho que não foi na prova de vocês. Esqueci agora qual foi a prova. É uma questão disso que eu vou falar agora. O Brasil fica neutro a guerra toda? Não, aí é que começa a desgraça de Vargas. Gente, olha só, eu vou fazer do lado de cá. Natália, aqui no meio ainda pega? Eu vou desenhar aqui rapidinho, não precisa escrever no seu caderno não. É isso aqui, ó. Isso aqui é o quê? Não, é a Europa. Isso aqui é a África, a Ásia e aqui é a América. Isso, Fernando de Noronha. Olha só. Aconteceu o seguinte. A guerra começa, tem a pancadaria, que não vamos entrar porque é a história do Brasil. Mas tem um determinado momento que você vai aprender que em 7 de dezembro de 41, o Japão ataca os Estados Unidos na base de Pearl Harbor, no Havaí, aqui no Pacífico. E aí os Estados Unidos entram na guerra. Clécio, aula de história do Brasil. Calma. Aí os Estados Unidos entram na guerra, lutando aqui no Pacífico, tá ali. Só que tem um momento da guerra, aí vocês vão precisar do mapinha, que os Estados Unidos, eles vão invadir o norte da África para tirar os fascistas que aqui estavam. Só que dos Estados Unidos até a África é uma distância longa. Os aviões norte-americanos chegavam aqui já com pouco combustível. Quase não dá para lutar. O que os Estados Unidos pensaram? Bom seria se tivesse um lugar no meio do caminho para abastecer meus aviões. Mas não tem. Quer dizer, tem. O Brasil não está na guerra. E aí é onde os Estados Unidos, Roosevelt, falou com Vargas se Vargas poderia ceder, emprestar parte do seu território para os aviões abastecerem, norte-americanos. E aí para a África, onde nós cedemos. Fernando de Noronha, Rio Grande do Norte e Maranhão. Na verdade, esse cedemos é entre aspas, tá? Porque os Estados Unidos deram 20 milhões de dólares para a gente. É com essa grana que a gente fez a siderúrgica lá de Volta Redonda. Tá, legal, mas a gente não entrou na guerra. Como a gente ficou abastecendo os aviões norte-americanos, a Alemanha cortou relações com o Brasil e iniciou a afundar nossos navios. Então o que é para eu pôr no caderno é, quando que o Brasil entra na guerra? Aqui. 42, a partir de agosto. Motivo, por que o Brasil entrou na guerra? Porque o motivo oficial, porque a Alemanha afundou embarcações nossas, afundou navios nossos. Aí não vai estar nada, quer dizer, pode estar na tua prova, mas é de história geral. E por que a Alemanha afundou? Porque a gente cedeu território para os Estados Unidos abastecerem. Então, deixa eu apagar esse mapa aqui. E aí a gente entra na guerra. Vou fazer uma pergunta meio tosca, mas vamos lá. De que lado a gente entra? Do lado dos aliados, óbvio. Se é a Alemanha que ataca a gente, nós vamos entrar desse lado aqui. O Brasil entra na guerra ao lado dos aliados. Inclusive, gente, foram aproximadamente 19 embarcações. Nossa, que a Alemanha afundou. Antes que alguém pergunte, Clécio, se afundasse a primeira já era motivo para entrar na guerra. Gente, tudo que o Vargas queria não era manter-se neutro. Então o Vargas fez o que nós brasileiros chamamos de empurrar com a barriga. Afundou a embarcação, não é só uma, afundou duas. Mas ela também já estava enferrujada. 3. Ou seja, ele estava empurrando até onde ele
Conseguiu. Chegou uma hora que já estava tendo pressão popular. A própria população falando, pô, Wagner, tá matando marinheiro, tá matando gente nossa, você não vai fazer nada. Ah, que droga, tá bom. E aí ele entra na guerra. E nós entramos na guerra com duas forças. Uma, nossa gloriosa FAB, Força Aérea Brasileira. O que a FAB fez? A FAB ficou principalmente responsável pelo... Ah, eu apaguei o mapa, né? Mas pelo patrulhamento no litoral atlântico. O nosso litoral aqui ficou patrulhando para ver se os nazistas ou fascistas italianos não vinham para cá. Foi enviado também avião da FAB, mas principalmente para a Europa, foi, mas a principal função da FAB era patrulhar o litoral americano. Os aviões já tinham um desenho, a Sentapua, que até hoje eu não sei direito, eu acho que é um avestruz zangado aquilo. É uma ave nervosa, com uma arma na mão. Acho que é um avestruz, enfim. Depois você digita lá, Sentapua, no Google vai aparecer o símbolo lá de uma ave zangada. E a outra, que eu gostaria que vocês tivessem um carinho especial... Clécio, FEB, Força Expedicionária Brasileira. Repetindo, Força Expedicionária Brasileira. Por que essa você pediu para a gente ter um carinho especial, mais até que a FAB? Porque a FEB é o que nós chamamos dos pracinhas, é a galera que vai lutar na Europa. Ai, peraí, então, diferente da Primeira Guerra Mundial, que a gente ficou só como Cruz Vermelha, na segunda a gente entra efetivamente. Nós mandamos 25 mil militares para a guerra. Para onde, Clécio? Ah, para lutar na guerra. Não, para lutar aqui somente. Na Itália. Então, nossos militares foram para lá para participar de uma missão chefiada pelo governo norte-americano, pelo exército norte-americano, que era domínio da Itália. E o Brasil foi para lá. E, inclusive, a FEB é onde tem, que já falaram aqui na sala, a cobra vai fumar. Tem um desenhozinho, digita lá, FEB, meu, no Google vai aparecer, uma cobrinha enrolada com um cachimbo na boca. Aí é uma tradição oral que diziam que era mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra. Querendo dizer, o Brasil nunca vai entrar na guerra. Inclusive os Estados Unidos inicialmente nem queriam que a gente entrasse. E o Brasil entrou. Aí quando entrou, eles falaram assim, ah, nós entramos e era mais fácil a cobra fumar, então agora a cobra está fumando. Aí eles colocaram o desenho de uma cobrinha fumando. Uma cobra zangada também. Fumando. E nós mandamos nossos militares para a Itália. E lá nós combatemos mesmo. Inclusive tem duas batalhas que ficaram famosas. O exército até hoje comemora essas duas batalhas, porque tropas brasileiras deram na cara de nazista lá na Itália. Vencemos mesmo, de verdade. Que é a batalha principal, a batalha de Monte Castelo, que é o monte mesmo que nós conquistamos. Monte Castelo e a batalha de Montese. Essas duas são batalhas onde as tropas brasileiras foram decisivas. O pessoal que é antipatriota fala, ah, o Estado do Brasil foi só para ajudar os Estados Unidos a carregar armas. Cambal. Nós subimos, nós que mandamos lá, parte da Força Aérea Brasileira bombardeou, nós subimos o morro. Inclusive, se um dia você for patriota e quiser fuçar mais, na Itália, eu só esqueci o nome da cidade lá, tem uma partezinha, inclusive, que tem homenagem que fizeram para os militares. Tem até uma historinha, um filme dos 3 militares que morreram como herói, túmulo. Tem uma banda de rock que faz uma música disso, que eu já esqueci o nome, mas enfim. Como é que é? Sabatu. Isso. É um rock meio pauleiro que fala desses militares, da cobra fumando, é um barato. Monte Castelo e Montese. Os dois na Itália, óbvio, que nós só lutamos lá. Cuidado, tá? Clécio, que aluno adora fazer isso, né? Eu vou na internet procurar naqueles sites de... Não. Site de curiosidades, assim, de teorias da história, as coisas que vão pro lado. Ah, eu vi brasileiros que lutaram na Alemanha. Gente, pode ter ido brasileiro até pro Japão, mas oficialmente, nosso governo mandou militares apenas para a Itália. Ah, mas eu vi um brasileiro na Alemanha. Tá, gente, mas oficialmente a gente lutou na Itália. E vamos ao que interessa. Vencemos. Já vou estragar aqui a surpresa, mas todo mundo já sabia. Quem ganha a Segunda Guerra são os aliados. O time dos Estados Unidos, a França, a Inglaterra, a União Soviética. Então, peraí, a gente ficou do lado que
venceu. Sim, e lutamos verdadeiramente. Então, e o Brasil ganhou dinheiro com a guerra pra chuchu, porque a gente estava fazendo comércio antes mesmo da gente entrar. Só que ganhamos, legal. E essa foi a desgraça de Vargas. Que desgraça, Clécio. A gente acabou de falar que a gente ganhou. Pois é. Desgraça por causa desta palavrinha aqui. Contradição. Entendi. Os militares que saíram daqui foram para a Europa para lutar contra quem? Os fascistas. Então é para lutar contra um governo ditatorial. Então a gente vai para lá, nós militares, imbuídos, cheios do sentimento de liberdade, democracia, luta, e a gente vence, acaba com a ditadura dos outros, sendo que a gente está vivendo uma ditadura. Isso é contraditório. Então, desde 43, na verdade, logo depois que a gente entrou na guerra, Vargas começou a sofrer muita pressão para sair do governo, porque não fazia sentido mandar militar para acabar com a ditadura dos outros, sendo que a gente vivia uma ditadura. Tem até um episódio chamado Manifesto dos Mineiros, que os próprios mineiros mandam um documento para Vargas e falam, tá errado isso. E aí o que vocês vão colocar no caderno é isso. Quando os militares retornam da guerra, vitoriosos, empolgados, a gente é demais, a gente bateu na cara de nazista, aí eles veem o governo ditatorial, os militares começam a pressionar Vargas a renunciar ao governo, porque não faz sentido o que nós lutamos e o que nós vivemos aqui. Então, repetindo, os militares, a voltarem da Segunda Guerra, cheios do sentimento de liberdade, começam a pressionar o governo Vargas a sair do governo, porque era um governo ditatorial. E aí, donzela, é o que você falou. Nesse momento, Vargas, desesperado, ele tenta fazer de tudo para manter-se no governo. Ele faz um monte de promessas, fala, não, relaxa, nós vamos fazer uma nova eleição para presidente, vamos fazer uma nova Constituição, eu vou liberar os partidos. Para vocês terem ideia, Luiz Carlos Prestes, da Intentona Comunista, foi preso em 35. Estava preso até agora. Ele soltou o Prestes em 45, falou, o Prestes estou soltando, meu amigo aqui, soltou. E aí o que ela comentou aqui, gente, que vocês aí de casa não viram, Vargas chegou ao cúmulo de se aliar ao Partido Comunista Brasileiro. Aí você fala, mas eu acabei de pôr no caderno que Vargas sempre foi anticomunista. Não, essa aliança com os comunistas, gente, é só aqui em 45, é meio que uma atitude desesperada para tentar trazer mais gente para o seu lado para ficar no governo. Chegou até a rolar isso aqui, ó, em 45. Já ouviram falar desse troço aqui? Queremismo. Foi uma manifestação popular de galera que ia na rua com umas faixas, um cartaz escrito queremos Vargas, pedindo para Vargas ficar. Porque quem está pressionando ele sair não é o povo, são os militares. Bom, vamos ao que interessa. Nada disso adianta e Vargas renuncia. Então, em 45, ao término da Segunda Guerra Mundial, Vargas é forçado a renunciar. Pelo amor de Deus, ele não morreu, ele renunciou. Acabou. Dúvida? Calma que eu vou continuar, vou falar para o outro lado. Natália, vem para o lado de cá, minha querida. Pro lado de cá. Renunciou, tadinho. Vou apagar aqui para não atrapalhar essa aula. E agora que ele foi embora? Ele foi embora ele inclusive continua na política, ele vira senador e tudo mais. Bom, aí quando o Vargas renuncia, acontece um negócio bacana. Final de 45, fim do Estado Novo, rola eleição para presidente, eleição direta. Quem é eleito? Um general inclusive do governo de Vargas, chamado Eurico Gaspar Dutra. Oxe, então aqui é eleição direta, povo votando. Inclusive uma curiosidade rápida, Vargas, quando ele viu que ia sair, falou, vou rodar mesmo. Ele próprio, Vargas, apoia o Dutra, que era o general dele, na esperança de que o Dutra vai virar presidente e depois de presidente o Dutra vai passar o governo para mim. Não rolou. Tá? Ele saiu mesmo. E aí começa o governo Dutra. Posso falar dele? Dutra é curtinho. Tá? Pequenininho mesmo. Primeira coisinha para saber de Dutra. Foi no governo dele que foi feita uma Constituição. Que número nós já estamos? 1, 2, 3, 4. Quinta. Não é isso? Não é a quinta Constituição, gente? Constituição de 46, 1946. Constituição
promulgada, ou seja, montada uma assembleia, porque a de 37 vagas é outorgada, foi imposta. Clécio, você vai falar as novidades da Constituição? Vou, mas posso dar uma dica? Pode. É a volta da de 34. Basicamente, sabe o que foi a Constituição de 46? Tira as características ditatoriais da de 37. Pronto. Então, por exemplo, mas fala, Clécio, alguma coisa. Tá bom, então vamos lá. O que dizia a Constituição de 46? Eleição direta para presidente, de novo. Volta a eleição para governador, ou seja, volta o federalismo, onde os estados têm autonomia. Ah, que legal, Clécio. Continua. Fim da censura, fim da pena de morte. É uma eleição extremamente... O Congresso é aberto, uma Constituição extremamente democrática. Alguns até falam, foi uma das constituições mais democráticas. Nossa, que coisa linda que ela tinha. Não, gente. Ela só foi democrática por um motivo. Porque a anterior era ditatorial. Se eu acabei com a ditadura, Constituição democrática. E essa novidade. Olha pro ano do Dutra lá. O que está rolando no mundo? Que vocês não chegaram com o Rafael, mas vocês já sabem. Guerra Fria, não é? Depois da Segunda Guerra, começa a Guerra Fria. Pelo edital de vocês, vai até onde? História geral. Vai até a Guerra Fria, entra até a atualidade, não é isso? Então vem embora. Até Michel Temer. Vamos embora. Vai aparecer na tua prova lá o encontro dos Estados Unidos com a Coreia do Norte. Então, gente, se nós estamos na Guerra Fria, o que você vai escrever aqui é simples. Começou uma nova guerra, Guerra Fria. De que lado a gente fica? Fala aí. O Brasil toma posição ao lado capitalista, ao lado dos Estados Unidos, óbvio. Então, Dutra, ele toma posição lá dos Estados Unidos. Se toma posição lá dos Estados Unidos, significa que nós cortamos relações com a União Soviética. Por que você cortou? Uai, porque começou uma guerra. Se eu estou desse lado, eu não posso ter relação com o outro lado. Cortei a relação com a União Soviética e os países do leste europeu, que eram socialistas. Aí, queridos, eu estou só citando porque o Rafael vai falar disso lá na frente, dos acordos de paz pós-Segunda Guerra, Conferência de Potsdam e Alta, onde permite a expansão do socialismo no leste europeu, essas coisas. Cortei, mandei fechar, de novo, o Partido Comunista, que Vargas tinha aberto em 45, lembra? No Estudo Desesperado? Ou seja, é simples. Eu tomei posição ao lado capitalista. Então, vou desfazer o outro lado. Na economia, Clécio, foi o governo Dutra que elaborou um plano conhecido como SALT. Na verdade, o nome SALT é uma sigla. O que significa, Clécio? SALT é um plano onde o governo vai priorizar, aí vocês vão, escuta aí, que eu não vou escrever não, algumas áreas do Brasil. Fala para mim quais são as áreas. S. Saúde, continua. Alimentação, transporte, e agora aqui eu quero ver. Ah, sabia que ia ter essa dúvida. Energia ou educação? Energia. Por exemplo, hidrelétrica é feita aqui, no governo de Dutra. Então é saúde, alimentação, transporte, energia. O que é isso? São os setores da economia que o governo vai priorizar. Que lindo! Teve mudanças tão significativas, não. Mas o governo vai priorizar isso. Agora, infelizmente, o que Dutra ficou mais conhecido, e há uma grande chance de cair na tua prova, é essa parte aqui. No governo dele inicia-se uma crise econômica? É. Aí um aluno que está mais ligado na aula vai falar, peraí, professor, tem um erro aí. O que foi? A gente não terminou o governo Vargas com a economia boa? Foi. Uai. E aqui o senhor está escrevendo crise, então basicamente o que o senhor vai falar aqui é o seguinte, qual foi a besteira que fizeram, né? Fizeram alguma besteira, porque a nossa economia estava boa, como é que ela cai aqui? Basicamente não foi uma besteira. Foram 3 besteiras. Na verdade, essa aqui, ó. Essa aqui é a principal. As outras vêm mais ou menos como é que eu posso falar? Só para piorar a situação. Vamos lá. Qual foi a besteira que fizeram? Vê se só o símbolo já é suficiente para você entender. Isso. Dutra aumentou, ou melhor, abriu as portas
a entrada de produtos estrangeiros. Na verdade, não é entrada, para enxurrada de produtos estrangeiros. Uai, ele facilitou a entrada de produtos importados no Brasil? Aí um aluno mais alienado aqui da sala diria, uai, isso é bom, Clécio, a gente tem mais coisa para consumir, mais variedade. Não, gente. Quando você abaixa as taxas de importação para facilitar a entrada de produtos estrangeiros, isso, além de prejudicar os nacionais, tem um segundo problema. Se você consumir produtos estrangeiros, gente, todo lucro não está ficando no Brasil, está indo para o país de origem. Então, repetindo, o que o Dutra fez? Deixou entrar muitos produtos estrangeiros, vou falar numa frase só, a crise brasileira. Uma frase. O dinheiro que a gente juntou com Vargas, a gente gastou consumindo produtos importados. E aí vem uma pergunta, e por que Dutra fez isso então, pombas? Uai, não está começando a Guerra Fria? A gente não tomou uma posição ao lado dos Estados Unidos? Sim, e daí? Gente, tomar posição ao lado significa o quê? Falar, Estados Unidos, estou contigo, tá? E pronto. Não, significa firmar certos e novos acordos econômicos. Tudo tem um preço. Brasil, você quer ficar do lado capitalista? Quer. Facilita a entrada dos meus produtos. Até porque a maior parte desses produtos são vindo de onde? Estados Unidos. Ah, mas aí lascou a nossa vida. Outra coisa que é um detalhe só pequeno, só para complementar. Acho pouco provável que essas duas coisas caem na tua prova. O principal é isso aqui. Mas vou falar essas duas aqui. Clécio, como é que alguém erra cálculo no governo? Fizeram o cálculo errado, assim, quase isso. Sempre que um político assume a presidência, a equipe econômica apresenta a ele as riquezas que o Brasil tem. O Brasil tem X para o presidente saber. Falaram para o Dutra que o Brasil tinha uma quantidade de economia, enquanto, na verdade, ele tinha outra quantidade. Quem foi que não conseguiu somar? Não é um estagiário. Fala, não. Na verdade, não é erro de cálculo. Eu coloquei aqui só para dar uma chamativa. Na verdade, é o seguinte. Lembra que com a Segunda Guerra nós ganhamos dinheiro vendendo muitos produtos? E quando você vende produto para um país em guerra, o normal é assim. Eu vendo e o país paga quando a guerra acaba. A Segunda Guerra acabou de acabar. E sim, os países deram calote na gente. Não! Só que eles vão pagar isso, gente, estilo Casas Bahia. Ou seja, pagar aos pouquinhos. E quando deram para o Dutra, calcularam o valor, já contando com esse dinheiro que a gente ainda não tinha. É dinheiro que ainda ia vir pingado. Aí você fala, pô, então eu calculei uma grana, fiz um monte de coisa pensando que eu tinha um tanto. E posso piorar? Quem aqui na sala lembra para mim, tiver memória boa? O que aconteceu nesse ano aqui? Oi? Fala alto. A Copa. E onde foi a Copa de 50? Menina! O Brasil sediou a Copa de 50, que é no governo Dutra, sediou. Que legal, Clécio, a gente se deu bem pra caramba com isso, né? Não exatamente. Vocês sabem que ao sediar uma Copa, você tem gastos no país para poder receber a Copa. Não é isso? Exemplo. Só exemplo, não é para ninguém escrever exemplo, não. Aqui que foi construído o Maracanã, o maior estádio do mundo na época. Brasileiro é bom. Eu não vou fazer um estádio, eu vou fazer o maior estádio do mundo. Vou fazer o Morumbi. E olha meu dedinho. Com uma grana que eu acredito que tenho. Junta tudo. Desgraçou a vida. Quando tu for ler, tu vai ver que no final do governo Dutra, ele chegou a fazer isso. Frear, dificultar a entrada de produtos estrangeiros. Fala, putz, o Clécio ensinou errado. Ele falou que facilitou. No final, ele vendo que estava estragado, tentou frear. Mas aí, querido, depois que o trem já entrou, não dá para fazer mais nada, não. Bom, e aí ele se lascou. Volta para cá, Natália. Acabou? Não! Gente, enquanto eu estou escrevendo aqui, vai pensar o seguinte, Dutra vai até o final do governo e sai com o término do mandato. Quase 5 anos. 46, 47, 48, 49, 50. Mandato na época de 5 anos.
Final de 50 vai ter eleição para alguém entrar em 51. Adivinha quem aparece como candidato da eleição? E adivinha quem ganha a eleição? Vargas II, a vingança. Então, ó, a primeira coisa que vai escrever, eleição direta. Normal, que quem aqui na sala estiver acordado sabe, é a primeira e única vez na história que Vargas é eleito pelo povo. Certo, gente? Porque em 30 foi golpe, 34 foi eleição indireta, 38 nem eleição teve, que é o plano COI, 37. Ele só vai ser eleito pelo povo aqui, ó. Pô, Clésio, olha como é que a história de Vargas é esquisita. O cara ficou 15 anos no poder, amado pelo povo, sem nunca ter sido eleito pelo povo. Os 15 anos ele nunca foi eleito pelo povo. Bom, e aí Vargas assume. Pode começar? Vamos. Meu pai. Ele já assume o poder aqui. Crise econômica. Ué, Clésio, crise? Que besteira que ele fez? Não, gente, crise fruto do governo anterior. E aí, por causa disso, começa a surgir uma série de oposição ao governo dele. Aí eu vou pôr aqui quem fica contra o governo dele e por quê. Dica para prova. Na hora que aparecia uma questãozinha sobre Vargas, e é uma grande chance de ter uma questão sobre Vargas, faz um favorzinho para mim, mesmo você estando cansado na hora da prova, lê direitinho a pergunta lá para ver de que Vargas ele está falando. Se é aquele Vargas primeiro dos 15 anos ou é desse segundo Vargas. Ué, por quê, Clássico? Vargas é Vargas. Não, porque aqui vão acontecer coisas que não tinham lá. Então vê lá, ou com um ano, se ele fala segundo governo Vargas, alguma coisa que aparece escrito lá em cima. A não ser que o cara queira falar do governo Vargas geral. Tá bom? Então vamos lá. Clécio, põe aqui quem estava contra Vargas e por quê. Então, bom. Eu vou começar, gente, esse primeiro aqui nem precisava colocar, mas vou colocar só para desencargo de consciência. Quem é esse aqui? Partido Comunista. Por que está contra ele? Porque ele é anticomunista. Sempre foi. Tirando aquele exemplozinho, aquela exceção à regra. Tá, mas vamos falar quem vocês têm que saber. Durante o governo Dutra, com a Constituição de 46, foi criado um novo partido chamado UDN. Você não precisa saber a sigla. Mas se alguém aqui quiser, União Democrática Nacional. Tá, mas o que interessa saber isso? Não. O UDN era um partido que era contra Vargas. Por quê, meu pai? Simples. Eles eram chamados da UDN de antinacionalista, entreguista. O que quer dizer isso? A UDN era um partido que acreditava que, para o Brasil crescer, tinha que deixar entrar indústrias, empresas estrangeiras no Brasil. E Vargas era exageradamente nacionalista. Lembra disso? Então, qual é o problema da UDN e Vargas? Os dois querem o Brasil crescendo, só que eles têm visões distintas. Só isso. A UDN, Vargas, deixa entrar indústria estrangeira. Vargas fala, não deixa, porque o Brasil vai crescer. Outro que está contra Vargas. Cada um por um motivo diferente. Por que que os empresários estariam contra Vargas? Vê se esse símbolo aqui vocês já matam. Já sabe o que é isso? SM é salário mínimo. O que é isso aí, gente? Aumento do salário mínimo em 100%. Vargas deu um aumento de 100% do salário mínimo? Deu. É dobrar o salário mínimo. Eu dando essa aula aqui num lugar e o pessoal falou para mim, ué, mas isso não é ruim, isso é bom. Não, peraí. Bom para quem? Para o operariado, o operário vai achar Vargas um deus agora. Populismo, lembra? Maravilhoso. Só que para os empresários vão ficar loucos. Falam, pá, tu é doido? Eu vou ter que dobrar a folha de pagamento? Inclusive, posso falar uma coisinha? Quem for espertinho, só põe no cantinho. Não faz pergunta, porque eu vou falar disso daqui a algumas semanas. Na verdade, quem deu a ideia do aumento do salário mínimo foi o ministro do Trabalho de Vargas, um cara chamado João Goulart. A gente vai falar dele lá na frente. Calma. Inclusive, assim que o Vargas deu o salário mínimo, acredito eu que ele se arrependeu, porque os empresários começaram a fazer a manifestação, aí para amenizar, ele demitiu o João Goulart e falou, sai, mas o salário mínimo não volta, tá, gente? Porque está na Constituição, desde 34 até hoje. Salário mínimo não pode abaixar. Eu posso congelar,
abaixar nunca. Eita, mas eu levantei sem querer. Já era, não interessa. Você não abaixa o salário mínimo. Eita, os empresários ficaram quanto vai? Ficaram. Até a imprensa, menino, está contra Vargas. Por que que os jornais estão contra Vargas? Acusava o governo dele desse negócio novo aqui, ó. Corrupção, desvio de verbas, roubo. E aí um aluno vai perguntar aqui, eu sei, já até sei as perguntas de vocês. E tinha mesmo, Clécio? Rolava aí uns lava-jato na época do Vargas? Gente, que devia ter desvio de verba, todo governo tinha. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Por que que não tinha tanta acusação de corrupção lá no primeiro governo do Vargas, nos primeiros 15 anos? Não, antes mesmo do Estado Novo. Antes do Estado Novo não tinha DIP. Porque a economia... Aqui, como é que está a economia? Aí começa a aparecer um monte de coisa, né? E foi bom vocês falarem isso. Se alguém perguntar, ué, Clécio, como é que a empresa fala mal de Vargas? E pode? Amados, desde que começou o Dutra, o Estado Novo... Então, DIP não existe mais, não tem mais censura, não tem mais ditadura. Isso aqui é governo democrático. O cara foi eleito pelo povo, bonitinho, liberdade de expressão. Bacana? Gente, vocês acreditam que até esse aqui ficou contra Vargas? Estados Unidos? Qual o motivo? Não ouvi. Fascismo? Que fascismo? Não. Vargas tinha tendências fascistas lá atrás no Estado Novo, que já acabou. O fascismo, inclusive, já acabou, já até dançou na Segunda Guerra. Bom, uma ideia é essa, porque Vargas era exageradamente nacionalista, não queria deixar entrar empresas de fora, mas tinha um motivo mais forte do que isso. Os Estados Unidos, gente, queriam explorar o nosso pretinho básico. O que é isso? Ainda bem que ninguém falou Coca-Cola. É o petróleo. E Vargas disse o quê para os Estados Unidos? Não. Eu até imagino a cena, os Estados Unidos falando, pô, Vargas, tem empresa de extração de petróleo e você tem? Falou, não seja por isso. Em 53, o que Vargas faz? Cria Petrobras. Tinha até um lema, o petróleo é nosso. Gente, Petrobras é uma das indústrias de base nacional. Lembra que eu falei para vocês na economia? Gera emprego, economia crescer, patati, patatá. E, por incrível que pareça, até vocês estavam contra Vargas. Ó. Não, vocês que estão falando é militares, não é estudante não, gente. Eu estou partindo do princípio que vocês estão aprovados, uai. Militares. Por quê? Bom, como oficiais que vocês vão ser, todo mundo sabe o que é isso, né? Óbvio. O que é soldo? Seu salário. Os militares acusavam que o salário estavam contra Vargas porque alegavam que o salário dele estava baixo. Pô, Vargas, você tem que dar aumento pra gente. Antes que algum aluno revoltado aqui fale, uai, mas já deu aumento aqui. Militar não é salário mínimo. E deixa eu falar uma coisinha, viu, que eu já falei antes e vou falar de novo. Eu estou ensinando isso tudo aqui para vocês fazerem uma prova, serem aprovados e ficarem felizes da vida sendo militares. Mas, militar, gente, é uma legislação à parte. Então, para a vida de vocês profissional, o que eu estou ensinando aqui não é nada disso. Vocês vão ter uma legislação à parte. Quanto você vai ganhar, quanto você vai trabalhar, para onde que você vai. Tá bom? Eu até comentei na aula passada, né? Chega pro capitão de vocês e fala, meu professor ensinou que só posso trabalhar 8 horas, tá? Ele vai falar, sim, pequeno aspira, vem cá. Tu vai ver as 8 horas que você vai trabalhar aqui. Ô, gente, os primeiros meses de vocês na academia devem ser tão divertido. Vamos lá. 1954. Guardem esse nomezinho, tá? Que ele vai aparecer de novo na aula. Já ouviram falar desse cara aqui? Já ouviram falar desse caboclo? Só não sei quem é Lacerda, não. Olha pro giz. Giz não, pincel vermelho que tu vai saber. Lacerda era um político da UDN. Uai. Então ele era inimigo político de Vargas. E além disso, Lacerda era jornalista. Uai, então ele vivia escrevendo, sentando o pau em Vargas. Tá, mas e daí? O que tem a ver, Cláudio? Todo presidente tem inimigo. Olha pra cá. Se alguém aí, em casa, for do Rio de Janeiro,
Presta atenção nisso aqui. Aí no Rio, conhece esse local aqui, ó? Rua Toneleiros. Apesar de eu ensinar, eu não sei exatamente onde fica. E olha que eu nasci no Rio. O que aconteceu, gente? Rua Toneleiros é uma rua lá do Rio de Janeiro. Em 1954, Carlos Lacerda, que é como se fosse uma espécie de inimigo político de Vargas, sofreu um atentado nessa Rua Toneleiros. Os livros colocam atentado da Rua Toneleiros. Tá. Clécio, e daí? Atentado. No Rio, todo dia alguém está sofrendo um atentado. Qual o problema disso? Não, mas tem um problema. Carlos Lacerda sofreu um atentado. Não morreu não, tá, gente? Só sofreu. Levou um tiro no pé. Só. Quem morreu foi um major da aeronáutica que estava com ele. Major Rubem Vaz tomou um tiro nas costas e morreu. Mas o fato, tentaram matar Lacerda. Tá, não conseguiram. Foi para o hospital, bem, zerado. Só que como Lacerda era um político, jornalista famoso, foram investigar esse atentado. E ao investigar, descobriram que quem estava envolvido no atentado a Lacerda era um cara chamado Gregório Fortunato, conhecido pelo apelido como Anjo Negro, que é um negão, um armário grande, mesmo imenso, guarda-costas pessoal de Vargas. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. O inimigo político número 1 de Vargas sofreu um atentado. Quem está envolvido? Segurança pessoal de Vargas. Qual a conclusão que chega? Quem mandou matar? Foi Vargas. Foi? Claro que Vargas falou. Não. E foi, Clécio? Não sei. Não tem essa informação. Uai, como é que eu vou fazer a prova? Não vai perguntar isso. O que você tem que escrever aí é que, mandando ou não mandando matar, se foi Vargas ou não, não interessa. O fato é que a responsabilidade do atentado caiu sobre Vargas. E aí os militares, de novo, pela segunda vez, pressionam Vargas a renunciar. Por quê? Presidente assassino, não dá. Mas não fui eu, não interessa. Você tem que sair. Pô, Clécio, só por causa do atentado político o Vargas vai sair? Olha o dedinho. Não, é por causa disso. O atentado, gente, foi só a gota d'água. Final de semana agora, com Copa. Já que você vai assistir o filme da Olga, tu pega um outro filme na mesma locadora que conta o final da vida de Getúlio Vargas. O filme chama-se Getúlio. Que os nomes dos filmes brasileiros são bem originais. É o Tony Ramos até que faz, muito bom. Só que o filme mostra só o finalzinho. Bom, e os militares pressionam o Vargas sair, você vai ter que sair dia 24 de agosto de 1954, devido à pressão que ele estava sofrendo. O que Vargas faz? Dá um tiro no mamilo esquerdo. Suicida. Dá um tiro no peito. Acabou. Agora sim, ele morreu. Agora não tem como voltar. A aula acabou? Não. Clécio, ele morreu, não tem mais o que falar. Pior que tem. Antes de morrer, antes de morrer, Vargas escreveu uma carta e deu para o assessor dele, que inclusive deu uma melhorada na carta, e pediu para dali alguns dias publicar no jornal. É a chamada Carta Testamento. Tá, mas por que isso é importante? Vargas é safadinho. O último ato político dele, o que ele pensou? Eu vou morrer. Vou me matar, já deu o que tinha que dar, vou embora. Mas, não vou sozinho. O que ele fez? Básico, você acha na internet, tá? Tu digita lá, Carta Testamento de Vargas, vem ela bonitinha lá. O que eu quero falar para vocês é o seguinte. Quando ele morreu, nessa carta, basicamente, ele está falando o seguinte. Povo brasileiro, uma carta endereçada ao povo. Eu tentei fazer de tudo para vocês e não deixaram. Ele chega a citar, eu aumentei o salário mínimo e me criticaram. Eu criei a Petrobras e me criticaram. Tudo que eu faço estão caindo de pau em cima de mim. Basicamente é uma carta falando, eu tentei melhorar o Brasil e não deixaram, por isso eu estou indo embora agora. Qual é? O que aconteceu? Quando ele morreu, vai, acabou. O enterro dele foi o maior enterro da história do Brasil, porque o pai dos pobres morreu. Olha pro meu dedo. Você está vendo que tem vários grupos contra Vargas, mas aqui não está a classe operária. Os camponeses, o operário pessoal mais pobre não está. O povo chorou desesperado. Agora imagina a cena. Tu tá chorando porque o pai dos pobres morreu e é publicado no jornal a carta dele. Aí tá falando, poxa, Vargas morreu, que pena que tu vai ler. Ah, desgraçado, tu morreu por pressão dessa turma aqui. Ou seja, que é o que você vai notar, qual foi o último ato político de Vargas? Ele mandou publicar essa carta antes de morrer, claro. Então, quando é publicada,
Quem era inimigo político de Vargas torna-se inimigo do povo. O que Vargas pensou? Se os meus inimigos estão pensando que vão se dar bem com a minha morte, eles vão se dar mal. A sede da UDN é destruída no Rio de Janeiro, quebram tudo. Carlos Lacerda tem que fugir do Brasil às pressas para não morrer. Então se alguém pensou, opa, beleza, Vargas morreu, vou me dar bem. Não, se deu mal. Quem era inimigo se tornou inimigo do povo. Quem era amigo de Vargas é amigo. Já vou dar uma dica aqui. Alguém pode falar para mim, que a gente vai parar agora para fazer as questões. Quem é o próximo que vai entrar aí? É com J. Juscelino Kubitschek, que era um político aliado de quem? Vargas. Quem é amigo se deu bem, quem era inimigo se deu mal. E aí Vargas, agora sim, morreu, ele não volta mais. Acabou. Natália, você pode ligar para mim, querida, por favor? Agora vamos ver se vocês aprenderam mesmo. Tá? Deixa eu só colocar aqui os trem. Tá aí? Será que tá aqui? Ah, só dar uma dedada no bicho aí. Obrigado. Cara, ligou o bichinho? Vamos lá? Só um detalhe. Cadê? Pessoal de casa, vocês não estão... Cadê o bicho aqui, meu Deus? Para o pessoal aqui da sala somente, eu vou apagar aqui, que senão vocês vão ler isso aqui. Aí não tem graça. Ai. Pessoal de casa não está vendo, mas vocês aqui estão vendo o quadro todo escrito. Então vamos lá. Gente, agora eu posso falar. O Vargas aqui é Vargas tudo, desde 30 até a morte. Pode ir, gente? Então vamos. Sossega, fica quieto. Vamos lá. Primeiro. 2011, a Segunda Guerra Mundial, que ocorreu de 39 até 45, vitimou milhões de pessoas e elas trouxe por terras, mares, oceanos e áreas de quase todo o planeta. A postura brasileira durante o conflito foi a de... Fala pronto. E o pessoal de casa, se puder, digita uma letra aí. Mas já leram até a E? Nem leram, lê até a E, uai. Pronto? Letra. C, vamos ver. A postura brasileira do conflito foi neutralidade durante todo o tempo, já está errado o item, porque a gente falou só no início, mas vamos terminar de ler. Em virtude da posição pró-eixo do governo brasileiro. Aí está certo, Vargas tinha uma tendência ao eixo mesmo, mas o problema é esse... todo o tempo. B. Aliar-se ao eixo, acabou o item, porque nós entramos ao lado dos aliados, sem, no entanto, participar diretamente do conflito com o tropa. Aí errou a segunda vez, porque a gente participou do conflito. Pula C. Manter-se neutralidade durante todo o conflito. Gente, só um parênteses. Ele está repetindo o que está na letra A. Né? Isso aqui é falta de criatividade. Pois o continente americano e os mares que o cercam
não foram ameaçados nessa guerra. Uai, como não foram ameaçados? A gente entrou, inclusive, porque a Alemanha fundou o nosso navio. O navio estava onde? Aqui, dentro, no Paranoá? Não estava. A postura brasileira durante o conflito foi de declarar guerra ao eixo. Começou certo, tá bom. Sem, no entanto, enviar tropas para campos de batalhas europeus, em respeito à tradicional postura não belicista do país. Não, a gente mandou. Foi a de, após declarar guerra ao eixo, enviar a Força Expedicionária Brasileira FEB, que combateu em terras italianas. Gente, antes que alguém faça um comentário, nossa, Clécio, que perguntinha de quinta série. Quinta série, porque tu acabou de ver o troço. Eu quero saber se o dia da tua prova, que é qual mês mesmo? É setembro, tu tá lembrando de tudo isso aqui. Beleza? Então vamos lá, continua. 2013, durante o governo Vargas, olha que eu falei, ele tá dando um ano, então é o primeiro governo dele. Durante o governo Vargas, 30 a 45, surgiram no Brasil duas agremiações políticas, Aliança Nacional Libertadora e Ação Integralista Brasileira, AIB. Lê as informações embaixo, aí tem que ver qual que bate aí. Quando tiver, pode falar a letra. C e D até agora. Natália não apareceu nada não, né? A, C e D. Agora travou, né? Só falta B, acabou? A, C e D? Pode ir? Bom, pelo menos a certa tá numa dessas. Menos mal, alguém aqui vai se dar bem. Gente, eu já falei isso com vocês. Sempre que aparecer esse tipo de questão, faz naquele modelo assim, tenta achar algum item que você tem certeza, que é o mais fácil, e aí tu vai excluindo os outros. Quer ver um exemplo? Ó, o que está mais fácil aqui, ó, é o 5. Não tá, ó? Em novembro de 35, a ANL fracassou na tentativa de tomar o poder através de um golpe. Intentona o comunista. Está certinho, lembra? Intentona. Se o 5 está certo, aonde não tem 5, tu tira. Entendeu? Então a letra A já não é, a B já não é, a E já não é. Acabou. Você só está em dúvida em duas. Então usa a malandragem. Se está nessas duas, olha aqui, ou é 3 e 5 ou é 2 e 5. A 1, tu não precisa ler. Mas vamos ler assim mesmo. A ANL era de tendência fascista. Já bagunçou, né? E A e B, tendência socialista. Se você quisesse fazer o contrário, tá? Pô, Clécio, essa aqui para mim era mais fácil, eu vou começar por ela. Então tira onde tem um. Sai a A e a E. Só pode ser uma dessas três. Beleza? Entenderam o que eu tô falando? Pega alguma fácil e tira. Bom, se eu falei que essa aqui, ó, é 3 ou é a 2? Vamos lá. Ah, esqueci de perguntar. C ou D? C? Certeza? C de certeza? O líder da A e B era o Plínio Salgado. Foi o camarão deles que elaborou o plano. Qual o problema da 2? Ambas, as duas, defendiam a moratória, que é o não pagamento da dívida externa, a nacionalização das empresas estrangeiras e o combate aos latifúndios. O erro está numa palavra só. Quem defendia isso é a ANL, que é de tendências socialistas. A outra não. Ela é combate ao latifúndio, ela não quer o pagamento, a nacionalização das empresas. Isso é a ideologia socialista. O erro aqui é que está em ambas. Tranquilo, gente? Mas então, repetindo, sempre que aparecer a questão, estão certas tais, tenta achar uma fácil,
que você sabe que é ela, que está errada ou está certa, e aí tu exclui as outras, porque vai acontecer casos, provavelmente, de alguns itens você nem precisar ler. Tá bom? Vamos embora. 2014. Lê as afirmações abaixo relacionadas ao Brasil. Ah, essa aí tem um probleminha. Vamos, vai, responde. Essa aí tem um probleminha que já vou falar. É porque tem Juscelino e eu não ensinei Juscelino ainda, né? Mas tenta, vamos lá. Mas tenta. Já foi. Vai. Juscelino eu vou ensinar agora. Não, vou fazer o seguinte. Peraí. Eu vou guardar pro Juscelino. Peraí, deixa eu passar. Que eu não vou dar a resposta, não. Senão fica sem graça. Você vai responder essa, eu não dei na Juscelino. Ninguém viu a resposta. Pronto. Ainda estamos no tempo. Natália, tem quanto aí, querido? Ah, beleza. Pronto, voltei na outra. Ano passado, ano retrasado. Em 39 e 45, o mundo foi abalado pela Segunda Guerra Mundial. O Brasil inicialmente adotou uma posição de neutralidade. Porém, em 41, acordos internacionais começaram a ser feitos para apoiar os aliados. Sobre a participação do Brasil na guerra, é correto afirmar... Só me tira uma dúvida. Essa é a segunda ou terceira questão da Segunda Guerra? Segunda, né? Tem um item aí safadinho, que eu vou falar com vocês. Tem dois itens aí que estão safadinhos. E um tá certo, claro, né? Aí fala aí qual é a letra. Aqui é hora de falar toda a loucura, gente. Sei que vocês estão com medo, meu Deus. Tá, D de dado e C. É? C e D? Tá, deixa eu lembrar aqui, deixa eu ver. Tá, a certa tá aí. Menos mal. Então vamos lá. Sobre a participação brasileira na guerra, Segunda Guerra Mundial, é correto afirmar. O governo brasileiro era totalmente favorável aos acordos aliados, desde o início aí lascou. Porque no início a gente era neutro e fazia comércio com os dois lados. Tá. Vou pular a B, a C e a D, que eram as três chatas. A E. No dia D, pô, Clécio, você nem falou de dia D. Mas calma. Por ocasião do desembarque, o Brasil sofreu grandes perdas. Essa questão hoje fica parecendo ridículo. No dia da prova não vai ser, porque o Rafael já vai ter dado Segunda Guerra Mundial. E você vai ver que na Segunda Guerra tem um episódio chamado Dia D, que é o desembarque de tropas aliadas na Normandia, que fica lá no norte da França. O problema é que o Brasil não participou disso. Isso aí foi basicamente Estados Unidos, com o apoio da Inglaterra, não é a gente. E a ideia... Ele está falando de Brasil. Então ele pegou um assunto que vai estar na tua prova, Segunda Guerra Mundial, dia T e tudo mais, mas não é nosso. Bom, vocês focaram em C e D. A B, qual é o erro da B? É um beijo de bola. Os alemães afundaram o navio brasileiro em 41. É a sacanagem. Os alemães afundaram nossos navios em 42, quando a gente entra na guerra. Na verdade, tem um detalhezinho só, que na época eu fiz isso aqui, eu fui até dar uma pesquisada melhor, nós tivemos um navio afundado em 41. Todos os outros foram em 42. Por que eu fiz isso? Que eu falei, cara, tinha que entrar com recurso com essa questão. Não, mas eles colocaram navios, plural, basicamente é em 42. Ah, mas é um item enjoadinho. Tá, mas saiba que 42 foram que bateram na gente, a gente trouxe. Última chance, seu D. Ué, e o D foi embora? C? A maioria então tá no C, né? Se deram bem, menino. Qual o problema? A Alemanha declara guerra ao Brasil em 41. Tem dois. Primeiro que a declaração de guerra é feita em 42. E é o Brasil que declara guerra à Alemanha porque ela fundou nossos navios.
É o contrário. O certo é, a FEB participou da campanha da Itália como parte do 5º Exército Norte-Americano, em apoio ao Exército Norte-Americano. Show! Continua. O Estado Novo... Uai, por que está sem ano essa aqui? Ah, enfim, aconteceu num ano aí. O Estado Novo foi um período da chamada Era Vargas, em que o presidente tinha os mais amplos poderes. Ah, eu não falei isso. Peraí, só um detalhe. Eu falei, eu acho. Qual é a palavrinha que vocês têm que eu não falei isso, não? Qual é a palavra? Beleza, então morreu. O presidente tinha amplos poderes. Das alternativas abaixo, a ponte é aquela que corresponde ao evento ocorrido aqui, durante o Estado Novo. Ah, não, essa aí tá até bobinha. Foi? Ué, vocês travaram? É e só é? O pessoal de casa não está vendo. O pessoal fala, eu sei que está certo. E as outras? Eu não faço ideia. Então, na dúvida... Então, vamos lá. Letra E. Fato ocorrido durante o Estado Novo. Vocês perceberam que ele fez a malandragem? Malandragem não, faz parte. Ele não colocou que ano é o Estado Novo. Isso, mas em que ano? Se é 30, 35, 37, 39? Não está escrito. Você que tinha que saber. Então, vamos lá. A população paulista deflagrou a chamada Revolução Constitucionalista. Então, agora eu vou falar. Estado Novo é de 37 a 45. Vocês pegaram aquela linha do tempo que eu fiz aqui pequenininha, né? Revolução Constitucionalista de São Paulo é 32. Pô, Clécia, na boa. Eu não vou lembrar de data. Mas tu lembrava que Estado Novo é mais para o final do governo. E a Revolução de São Paulo foi no começo do governo. Tá errado. Foi criado o Ministério da Educação e Saúde. Criou mesmo. Em 30? 30 não é o ano que ele entra e você não sabe que Estado Novo, mesmo que você esqueceu qual é o ano, mas você não sabe que é no final do governo dele, então não pode ser em 30. Eclodiu a intentona comunista. Não. Intentona foi em... eu já apaguei. Intentona foi em 35, quando já estávamos no governo constitucional. Estado Novo é em 37. O governo aprovou a lei de sindicalização, que definiu os sindicatos como órgão consultivo. Amados, era para vocês ficarem em dúvida aqui. E provavelmente era para falar assim, não sei quando é que aconteceu isso, vai que foi no Estado Novo. Vou te adiantar, foi em 31. Não foi. Mas, Clécio, eu não sei o ano. Vai que isso aconteceu no Estado Novo. Aí usa um pouco de esperteza. Olha a letra E. O Brasil participou da Segunda Guerra Mundial com a FEB. O que tem de erro na E? O que tem de erro na letra E? Então, vai. Próximo, eu não sei que ano foi isso, Clécio. Vai que foi no Estado Novo. Mas eu sei que isso aqui é uma frase simples e que não tem confusão nenhuma. Pronto. O Brasil participou da Segunda Guerra com a FEB. Acabou, não tem dúvida, não tem nada. Terceira questão que eu falo de Segunda Guerra, não é? Tem um cara especial. Acabou. Ficou só aquela outra devendo. Nós vamos fazer o seguinte. Acabou. Olha só. Natália, eu tenho 5 ainda? Então eu vou fazer o seguinte com vocês. Como não vai dar tempo de eu começar... Como é que funciona isso aqui? Como não vai dar tempo de eu começar o JK, eu vou só fazer rapidinho uma ligação aqui e vocês vão sair um cadinho mais cedo hoje que já estão com overdose de história. É o seguinte, vou só dar o início. O finalzinho só o finalzinho. E o governo JK lá na frente. Presta atenção. Vargas morreu em 1954. Alguém pode falar para mim no caderno que ano que ele entrou no governo, aí o último governo dele?
Ah, tá escrito ali, não precisa olhar no caderno, não. 5 anos. 51, 52, 53, 54, 55. Era para ele ficar em 55, final de 55 ter eleição para alguém em 56. Ele saiu em 54, antes da hora. O que aconteceu nesse período? É só um detalhe rapidinho, eu nunca vi cair isso em prova, mas vamos lá. Como ele morreu um ano antes, 54, quem entra no lugar dele é um vice-presidente dele, um camarada chamado Café Filho. Café Filho assume como vice-presidente, normal. Final de 55, teve eleição para presidente. E quem ganhou a eleição foi um mineirinho chamado Juscelino Kubitschek. Só que tem um problema. A eleição é 55, o cara só vai tomar posse lá em 56. O Café Filho ficou doente, foi afastado. Quem assumiu o governo foi o presidente da Câmara, Carlos Luz. E esse Carlos Luz, que era presidente da República, que assumiu, ele era inimigo político de Juscelino. Ele não queria deixar Juscelino tomar poder. O que acontece? Os militares, na figura do general Henrique Teixeira Lott, ninguém fica falando disso, né? Deu um golpe de Estado, tirou o Carlos Luz, que era presidente da República, sai à força, colocou o presidente do Senado, Nereu Ramos, falou, Nereu, tu vai ficar até a posse de Juscelino. Nereu ficou, quando chegou a data da posse, passou para o Juscelino, que é a aula que vem, que eu começo com ele. Então, só para vocês saberem que o governo Juscelino, ele iniciou com apoio militar, senão ele nem assumiria. Aí a aula que vem, a gente começa com o nosso querido Juscelino Kubitschek. Beleza, queridos? Muito obrigado a todos. Valeu, a gente se encontra daqui a 2 semanas. Nosso glorioso Juscelino. Um abraço, gente.